Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui à Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje eu trago para você mais um assunto que aparece muito em concurso, que é o Microsoft Word, na versão 365, que é a versão mais atual agora e que tende a ser das versões do Word mais cobradas. Então, olha só. Uma das guias mais importantes que a gente tem no Word, depois das formatações que a gente encontra em página inicial, é a guia Inserir. E dentro da guia Inserir, temos vários elementos que são importantes para você conhecer. Vamos lá? Então acompanha comigo aí na tela. Olha só. Microsoft Word 365, guia Inserir, e claro, vamos começar a falar dela logo de cara. Guia Inserir. A guia inserir, galera, ela vai trazer elementos que podem ser inseridos no nosso documento sempre que a gente desejar. E a versão 365 traz algumas novidades que são ali bem legais e importantes e que nós vamos conhecer agora. Então, olha só. Guia inserir. Antes de mais nada, deixa eu já abrir aqui o Word para você ver. O meu Word já está aí na sua tela. E aí a gente faz o seguinte: guia inserir. Nós vamos elencar aqui os principais grupos que aparecem nas provas, né? E aí a gente também conhece as novidades. Então, grupo páginas, que é o primeiro grupo que a gente tem aqui inserir, traz o seguinte elemento que você deve conhecer: quebra de página, cuja tecla de atalho é o Ctrl Return, que é a mesma coisa que Ctrl Enter, é justamente a possibilidade de você inserir uma nova página a partir do ponto de inserção que é o nosso cursor. Então, por exemplo, se eu coloco um texto aqui, e esse texto, por sua vez, vamos colocar aqui, o texto. Se eu quiser inserir aqui uma página, logo agora aqui, ó, ao invés de ficar Enter, 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 Enter para chegar na outra página, eu posso fazer a junção de Ctrl Enter. Automaticamente ele quebrou a página para mim e já gerou uma página nova, né? Então, esta opção que nós temos está presente aí dentro do grupo páginas, certo? Outro elemento que aparece ali bastante em prova e que costuma ser cobrado em relação à guia inserir é a presença da tabela. Nós podemos inserir tabela sempre que desejarmos. Existe ali a possibilidade da construção através ali das células, né, que é só você passar o mouse aqui e a construção é feita, mas também existe a possibilidade de clicar em inserir tabela. Quando eu clico em inserir tabela, ele vai trazer ali para a gente a quantidade de colunas e linhas que você quer desejar. Um dos elementos que aparecem em cobrança em prova é o comportamento do ajuste automático que vai ser gerado nessa construção. O padrão é que a largura seja de coluna fixa. O que isso quer dizer? Mesmo que eu crie 5 colunas, todas as colunas terão ali a mesma largura. Essa é a característica que a gente tem quando você lê largura de coluna fixa, quando a gente insere ali a opção de inserir tabela, certo? Agora, em relação a ilustrações, o que costuma ser cobrado em prova? Primeiro, nós temos que ficar antenado aos elementos que são novidades dentro do pacote 365, né? Que é a possibilidade de você inserir não só imagens do dispositivo, mas também imagens de estoque, que estão dentro da biblioteca de imagens da própria Microsoft, né? Então, quando eu clico aqui, eu digo que é da própria Microsoft porque está online, né? Então, eu dependo da internet para poder visitar, né, conhecer esses elementos. Então, você percebe que nós temos categorias de imagens que podem ser, aqui no caso, escolhidas, né? E aí uma infinidade de opções que você tem ali de imagens, né, baseados na categoria que está. Neste caso aqui, ó, nós temos a categoria novo, a categoria velocidade novo, que são novas fotos, negócios, paisagem e por aí vai. Então, de acordo com o que você está montando, você pode escolher uma dessas categorias. Ícones. Podemos colocar ícones também aí dentro do texto. Às vezes você quer chamar atenção para alguma coisa através de um ícone, você pode utilizar esse recurso.
Recurso esse que também está presente aí na versão 365 com mais categorias, inclusive. Você tem mais categorias de elementos, opção de rostos e também de tecnologia. Então, ele traz ali opções de ícones que podem ser adotados. Imagens de pessoas sem fundo, né, onde você pode fazer ali a elaboração de uma apresentação com a presença de um personagem, né? Você pode escolher esse personagem em si e trabalhar com ele, né, de acordo com as posições desse personagem. Você tem ali todas essas posições aqui, características na hora da construção, aí seja do seu elemento, né, que você vai elencar. Adesivos, também, ó, você tem ali adesivos que podem ser acrescentados, né, aí dentro da sua construção do texto, uma vez que a gente está falando aí do Word, e ilustrações, que também são elementos que dependem da internet para estar disponível. Beleza? Então, tudo isso daqui dentro da biblioteca de imagens da Microsoft. E depois a gente tem as imagens online, que aí estão diretamente na plataforma Bing, que é o buscador padrão que a Microsoft adotou, né? Que a Microsoft criou, na realidade. Aí basta escolher uma dessas categorias ou então fazer a pesquisa ao qual você deseja. Então, você pode pesquisar aqui, por exemplo, aqui tem tela de fundo como categoria, você tem o avião, você tem animais, carro, então vamos pesquisar motos. Aí ele vai trazer imagens de motos, e aí você escolhe uma das imagens aí. Todas elas estão sendo extraídas de onde? Do Bing, da plataforma Bing, tá? Uma vez escolhida a imagem da moto, só clicar na moto e clicar em inserir, ele vai realizar o download e inserir a imagem ali, tá? A imagem inserida online, ela vem acompanhada ali de uma legenda, né? Então, essa legenda, se você quiser excluir, você pode excluir. Basta clicar aqui e aí você tem a opção de exclusão, né? E aí excluiu a legenda. Beleza? Aí, dentro de outras ações que podem ser ali cobradas em prova, em ilustrações, nós temos o Smart Art. Não é um elemento novo, mas é um elemento que tem incidência em prova e que é muito importante você conhecer. O que é o Smart Art? Trata-se de um elemento gráfico utilizado para representar o texto de uma maneira visual. Então, eu posso representar um processo, colocando ali, por exemplo, através de um elemento gráfico, como estudar informática de maneira eficiente. Então, eu sempre uso esse exemplo aqui, né? Eu dou aqui o OK e aí a gente preenche. Primeiro a gente precisa de conteúdo, depois a gente precisa da prática. O que é a prática? Tentar fazer os elementos de informática que eu estou estudando no meu computador. Para quê? Para que eu tenha referência visual. E depois exercícios. Que seriam exercícios de prova, questões comentadas, né? Que eu, no caso, eu mesmo comento. Uma das maneiras de se aprender é ensinando, viu, galera? Então, o que você pode fazer? Você pode, no caso, né, ensinar. Pegar uma pessoa, ó, vem cá que eu vou te ensinar aqui algum elemento do Word. Olha só como que a gente faz aqui para trabalhar com o Smart Art. Você conhece o Smart Art? Explica para a pessoa, né? Sei lá, ou para você mesmo, pega o espelho e explica para você mesmo. Uma das maneiras de se aprender é ensinando. Não tem outra forma que seja mais eficiente do que essa, tá? E, claro, colocar em prática aquilo que você aprendeu na teoria também é muito bom, porque você tem a referência visual. No caso da informática, a referência visual ela é extremamente importante. E em casos como esses elementos gráficos, também. Justamente porque você tem a referência visual e aí você consegue lembrar de quais são as ações que nós temos. E é justamente isso que nós precisamos conhecer em relação aos elementos gráficos. Agora que você já sabe como trabalhar com isso, vamos ver quais são as categorias que a gente precisa, infelizmente, memorizar. Vamos lá ver. Olha lá. Bom, em relação às categorias, olha aqui, ó.
dentro das categorias que a gente tem aqui presentes do nosso Smart Art. Eu vou trazer aqui para você ver. Olha só. Então, existe a possibilidade de se alterar aqui, né, as características dele, o design do Smart Art. Né? Você tem aqui padrão de cores, que pode ser ali, no caso, revisto. Mas eu também tenho aqui as opções de redefinir, tá? Então, vamos voltar lá e vamos escolher uma categoria diferente do Smart Art. Então, você tem aqui, a gente viu o processo, deixa eu dar um zoom aqui para aproximar um pouco mais. Nós temos o ciclo, nós temos a hierarquia, que é a construção de organogramas, né? Nós temos a relação, que é quando você quer relacionar um elemento com o outro, ó. Inclusive aqui a opção da balança de equilíbrio, onde você pode colocar ali, né, pesos e medidas em relação a algum assunto. Você tem a matriz, você tem a pirâmide e você tem ali a possibilidade de montar o seu Smart Art através de imagens. Todas essas categorias que você está vendo ali são categorias que podem ser listadas na prova. Então, assinale a alternativa que traz elementos presentes dentro do Smart Art. E aí você tem que escolher a alternativa que traz um desses elementos que você está vendo. Então, quais são os mais comuns de ser cobrado em prova? Processo, ciclo e hierarquia são elementos que mais têm frequência em prova. Mas eu já vi questões relacionadas à matriz, em relação ao ícone da matriz, pirâmide, que também é muito comum e também fácil, né, de deduzir. Você olha lá o ícone da pirâmide, não tem como fugir dele, né? Então, são elementos que não são difíceis de ser memorizados, mas precisam ser memorizados justamente por questões que envolvem ali quais são as categorias envolvidas. Beleza, turma? Então, voltando para cá, vimos aí então um dos elementos mais importantes que são cobrados em provas dentro da guia inserir. A gente conheceu ali a quebra de página, as imagens e também o elemento gráfico Smart Art. Beleza? Eu vou parar por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!